Tá tranquilo? Tô tranquilo, eu vou fazer uma apresentação aqui, que eu tinha uns slides aqui e vou botar aí na tela, Show. tá bom? Vou fechar aqui então meu microfone. Tá aparecendo aí pra vocês? Tá aparecendo, tá aparecendo. Beleza. Pode começar aí? Pode à vontade. Bom, amigos, esse aqui tem alguns slides aqui sobre proteção de dados, sob a ótica de tecnologia da informação em particular. Umas questões mais técnicas, né, que acho que são de interesse geral, para que a gente compreenda como a gente está exposto a esses processos de transformação de dados, né? Primeiro, a gente na engenharia de computação e informação, a gente trabalha o ciclo de vida de dados em três partes principais, em três terços principais. Primeiro, o dado propriamente dito, e o dado é matéria-prima da informação, e a informação nós tratamos como um meio de caminho para o que nós convencionamos chamar de conhecimento. O dado, antes de mais nada, é um valor bruto, sem contexto nenhum, número 10, por exemplo, que não representa a princípio nada, não está inserido em contexto nenhum, é realmente apenas um dado. Eu posso olhar para isso aqui e enxergar o número 10, uma pessoa que é da área de computação pode olhar para isso aqui, achar que isso aqui é um número binário, e no sistema binário isso aqui na verdade não é 10, é 2, isso pode significar muita coisa. A informação ela acontece quando o dado é exposto a algum tipo de contexto. Então, se a gente fala em futebol, por exemplo, esse número 10 é muitas vezes vinculado à ideia de um camisa 10 em uma equipe de futebol, por exemplo. Tá? Então, para as pessoas que gostam do esporte, etc., isso já ganha algum significado mais específico. E a informação é utilizada para construir conhecimento quando nós expomos as nossas experiências, seja de maneira tácita, a experiência que eu tive, ou de maneira explícita, aquela experiência que é depois relatada ou que é exposta de uma maneira que possa atingir mais pessoas para gerar esse conhecimento e, por exemplo, dizer que Pelé foi o maior camisa 10 da seleção brasileira de futebol masculino de todos os tempos e estreou pelo Brasil em 7 de julho de 57 no Maracanã, quando o Brasil perdeu para a Argentina por 2-1 com o gol do Pelé. Então aí você gera essa estrutura de dado para informação e para conhecimento. É assim que nós enxergamos esse ciclo de vida na tecnologia da informação. De maneira geral, com isso a gente constitui hoje uma economia que acaba sendo fundamentalmente movida a dados. Então aí nessa imagem, as chamadas FAANG são as empresas que provavelmente mais movimentam dados de usuários finais no mundo: Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google. Claro que tem dezenas de outras, mas essas aí se destacam por serem algumas das empresas de maior valor de mercado no mundo. Muita gente adiciona uma empresa a mais aí, que é a Microsoft, que hoje em dia também tem um modelo de negócios muito baseado na manipulação de dados, né? A Microsoft mudou muito o seu modelo de atuação na última década, e são empresas que concentram dados de, fundamentalmente, todo o mundo ocidental, por assim dizer. A gente pode considerar a China como uma parte um pouco paralela, porque tem seus próprios serviços, né, muitas vezes diferentes daqueles que nós usamos no mundo ocidental, mas o Facebook e o Google, por exemplo, apenas esses dois sozinhos, provavelmente concentram dados de mais da metade da população humana, possuem dados de provavelmente metade da população humana, além de empresas, né, se a gente for considerar aí pessoas jurídicas. E, em particular, existem levantamentos feitos na última década de que, do começo da raça humana até o começo do século XXI, 2003 exatamente, nós produzimos o volume de 5 exabytes de dados. Um exabyte é um quintilhão, né, o prefixo para quintilhão. Então nós produzimos 5 quintilhões de dados, isso dá 10 elevado a 18, são 18 zeros, né, no final, e que atualmente nós produzimos esse mesmo valor de 5 quintilhões de dados a cada 2 dias. Ou seja, a cada 2 dias produzimos hoje o mesmo volume de dados que a raça humana produziu desde o começo de sua existência até o começo do século XXI. E na última década, em particular, o volume de dados na internet dobrou a cada 2 anos. Ou seja, nós temos um crescimento exponencial
de volumes de dados, e muitos desses dados são, naturalmente, dados pessoais nossos, dados que nos identificam. E vazamentos desses dados podem provocar desde pequenos contratempos, né, pequenos indigestões de ter que trocar uma ou outra senha, até serem problemas de cunho nacional, né, de um problema para toda uma nação, como aconteceu há alguns anos na Índia, por exemplo, onde o sistema de identificação civil sofreu um vazamento de dados, e dados de toda a população indiana ficaram expostos na internet. Foi o vazamento do Aadhaar, que é o maior vazamento de dados de que se tem notícia hoje, que expôs 1 bilhão de pessoas, né, população daquele país que é o segundo mais populoso em todo o mundo. E aí, dentro desse contexto, a Lei Geral de Proteção de Dados, a exemplo do que já faz a GDPR europeia, propõe algumas formas de nós protegermos esses dados, e aí acho que gostaria de ilustrar como é que eles acontecem tecnologicamente. O primeiro, que é a anonimização, trata do seguinte: nós coletamos dados através de um formulário, por exemplo, a gente preenche formulários quase que todos os dias. Você preenche formulário hoje em dia quando você quer baixar um e-book de alguém. O cara montou um e-book sobre algum assunto relevante e vou te mandar o link do e-book por e-mail. Preenche aqui os dados. Aí você coloca nome, coloca sobrenome, coloca profissão, coloca endereço de e-mail e, a princípio, essa pessoa pode muito bem ficar com seus dados guardados para compor uma mailing list, por exemplo, para te mandar promoções no futuro, para tentar te vender alguma coisa no futuro. Isso é uma técnica bastante utilizada. E partindo do pressuposto da anonimização, esses dados que vão ser coletados, um nome, um CPF, o gênero, a profissão da pessoa, a nacionalidade, a naturalidade da pessoa, nós podemos segurar os dados que não caracterizam aquela pessoa. A pessoa é brasileira, a pessoa é do século feminino. Bom, 120, 100 milhões de pessoas, 110 milhões de pessoas atendem a esse critério. São brasileiras do sexo feminino. Então, isso não caracteriza ninguém. Eu posso dizer que a profissão talvez não caracterize ninguém. Engenheiro. Tem 700 mil engenheiros no Brasil. Mas dados que caracterizam essa pessoa deveriam ser excluídos, deveriam ser realmente jogados fora. A lei até chega a falar em termos como meios técnicos razoáveis de proteção. E aí, nós somos da área da tecnologia, né? Eu não tenho esse poder de interpretação de lei, mas, a meu ver, cabe a interpretação, e é um pouco amplo, o que seria um meio técnico razoável. O que é o razoável? O computador tem um defeito muito grave, que é não entender razão humana, a menos que você ensine para ele. E aí ele entende apenas a razão humana que você ensinar para ele. Você pode ensinar o computador a ser muito razoável, você pode ensinar o computador a ser pouquíssimo razoável. Então, aí cabe uma questão de interpretação para a gente poder falar um pouco melhor sobre isso. Mas muita gente julga que a anonimização pode destruir alguns modelos de negócio, quando se fala em tecnologia, né? Como é que você vai manter o seu negócio se você não consegue saber quem são as pessoas? Tem um exemplo interessante, que é a BioBot, é uma startup americana da área de saúde, uma das health techs, é o termo que se utiliza, e a BioBot faz análise de dejetos em esgoto, em particular nos Estados Unidos, para, por exemplo, verificar o volume de opioide que é dejetado no esgoto americano e falar, por exemplo, que determinado condado, que determinado bairro, que determinada cidade pode representar um problema de segurança, de saúde pública, porque está havendo abuso de opioides, por exemplo, em Beverly Hills. Muita gente está usando remédio, muita gente está usando o calmante, e isso pode ser um problema. Eles atualmente, inclusive, têm até um projeto para verificar Covid-19 no esgoto nos Estados Unidos. E a pseudonimização acontece quando eu coleto esses mesmos dados, mas eu coloco os dados pseudonimizados em um banco de dados, ou seja, aquilo que não identifica a pessoa está em um banco de dados, e aquilo que identifica a pessoa está guardado com esses chamados meios técnicos razoáveis, mas em outro banco de dados. Então, para que eu tenha acesso a esses dados que identificam a pessoa, eu tenho que ter acesso a um banco de dados específico onde esses dados estão lá. E eles podem estar protegidos por senha, por exemplo, podem estar criptografados, por exemplo, a gente fala sobre isso a seguir, e eu vou ter um identificador, onde eu até poderia juntar
os dados pseudonimizados com os dados identificadores, mas eu precisaria, sem sombra de dúvidas, de uma arquitetura que protegesse mais esses dados. Uma forma de fazer esse tipo de proteção é por criptografia, e existem dois tipos de criptografia. A criptografia é usada há milênios em exércitos. A gente tem as histórias aí dos exércitos de Troia, tem histórias aí da Segunda Guerra, onde houve os esforços para quebrar a criptografia do exército nazista, etc. E a criptografia simétrica, que é um dos tipos de criptografia que nós usamos em computação hoje, ela acontece da seguinte forma. O indivíduo A quer mandar uma mensagem para o indivíduo B, pode ser uma mensagem de chat, por exemplo, oi, tudo bem? E essa mensagem vai transitar pela rede cifrada. O que é essa cifra? Eu pego essa mensagem e transformo ela em outra coisa. Essa outra coisa pode ser algo muito simples. Vocês estão vendo esse código de computador aparecendo aí? Está aparecendo aí para vocês? Tá? Suponho que eu vou mandar uma mensagem para a Bianca. Vou rodar um negócio aqui. Aí aqui embaixo está aparecendo um texto que eu vou digitar o seguinte. Eu vou botar aqui, ó, criptografar. Vou colocar um número aqui, tá? Que foi como eu programei. Criptografar. Carlos, só para entender, você está com outra tela aí indicando também uma outra coisa? Deixa eu mudar aqui. Deve estar aparecendo. Ou você tá dando continuidade? Porque aí você vai ter que mudar. Está aparecendo outra coisa aqui, não estava a tela inteira. Olha aqui, ó. Está aparecendo agora para vocês, provavelmente, né? Agora vai aparecer. Isso aqui é um código de computador, é um programinha de computador, tá? Que não tem nenhum realmente valor de criptografia, é só para exemplificar. Fundamentalmente, esse código aí vai pegar uma mensagem que eu vou digitar. Suponho que eu fosse mandar uma mensagem para a Bianca, tá? E eu vou mandar um oi, tudo bem? E aí, pela rede, vai transitar essa mensagem aqui. Tá? Essa mensagem aqui, na verdade, eu só peguei 10 caracteres e joguei 10 caracteres para frente. É um princípio básico de criptografia, como se usava na década de 30, por exemplo. Tá? Os caras mandavam um código embaralhado. E aí, quando chega do outro lado, suponho que chega no computador da Bianca, e ela tem uma chave lá, e sabe que eu joguei 10 caracteres para frente, e o que ela faz é jogar 10 caracteres para trás. E aí ela recebe essa mensagem aqui, e esse cara vai traduzir de volta o oi, tudo bem para ela. Então, esse caso é um caso de criptografia muito básico, né, em que eu estou só embaralhando caracteres, e que é algo que se usa aí há milênios, se usou em guerra, se usou em todo tipo de interação humana, né? E, voltando para cá, a gente tem uma chave que cifra esses dados, né, que transforma esses dados em algo diferente, né, e vai virar uma coisa protegida, mas que do outro lado a pessoa tem a chave para fazer a informação voltar ao seu estado original. A gente chama isso de criptografia simétrica. Eu tenho uma chave só que todos os interessados têm, e ao mesmo princípio uma chave de casa. A mesma chave que gira para cá, gira para lá, fecha a porta e abre a porta. E na computação, essa é uma das técnicas que nós utilizamos para criptografar dados. Problema nisso. Se essa chave é roubada e por qualquer outra pessoa, por qualquer outro interessado, né, por um agente malicioso, como nós chamamos, ele consegue decifrar qualquer dado que foi criptografado com ela. Na criptografia assimétrica, nós temos um nível extra de segurança, que é o seguinte: essa mensagem que é cifrada e é convertida para algo seguro para atravessar pela rede, ela só pode ser aberta por uma outra chave, que é uma chave chamada privada, que só o destinatário dos dados deveria ter. Então, é algo mais seguro, porque não é a mesma chave que tranca os dados, a chave que vai abrir esses dados. Então, aí nós temos um conceito que é o conceito de chave pública e a chave chamada privada. Quando eu quero permitir que as pessoas se comuniquem comigo, o que eu forneço para elas é a chave pública. Você pode ter a minha chave pública para que você mande informações, mande dados para mim, e esses dados trafeguem criptografados na rede. Mas a única chave que é capaz de destrancar esses dados e fazê-los retornar à forma original é a minha chave, que é a minha chave privada. Isso confere um grau extra de segurança, porque só eu tenho a minha
chave privada. É como se fosse, de fato, uma senha. E aí, onde que isso pode ser interessante para que a gente proteja os dados e para que a gente, em particular, possa trabalhar um cenário eleitoral utilizando proteção de dados e utilizando alguma proposta diferenciada? A gente pode trabalhar com uma chamada arquitetura de blockchain. Blockchain é uma tecnologia que já não é mais tão recente assim. Blockchain já existe há um volume de anos considerável. Ocorre que o blockchain hoje ele é famoso principalmente pela sua principal aplicação, que é o Bitcoin. Assim como a internet é famosa pela aplicação www, que é a gente poder navegar pelos sites, né? Uma coisa acabou virando sinônimo da outra, mas não é a única possibilidade. E como é que funciona o blockchain enquanto uma arquitetura? O blockchain funciona da seguinte forma. Ele parte do pressuposto de que a forma mais segura de manter um dado é pela ampla descentralização desses dados. Então acontece o seguinte: alguém solicita uma transação. E quando a gente fala em transação, muitas vezes a gente pensa numa transação financeira, mas uma transação é simplesmente uma manipulação de dados, né? Um envio de dados de um ponto A para um ponto B. E essa transação, ela que foi solicitada por uma pessoa, ela vai passar por um processo de broadcast, de transmissão para toda uma rede. Ela vai ser transmitida para todos os integrantes daquela rede. E essa rede de nós vai validar a transação. Ou seja, todo mundo que compõe esse blockchain precisa validar essa transação para que ela, então, seja considerada. Por exemplo, se eu solicito o envio de um dado, eu posso criptografar esse dado. Mas mesmo que eu esteja mandando esse dado só para o José Maurício, só para a Bianca ou só para o Bruno, toda a rede recebe a versão criptografada dessa mensagem. Mas só o destinatário dela, só o José, só a Bianca, só o Bruno, é que vai ser capaz de ter uma chave que destrava essa informação. Mas com isso, eu ganho uma não refutabilidade. Eu não posso falar que eu não mandei aquela mensagem, porque todo mundo viu que eu mandei. A diferença é que para a maioria das pessoas, ela era uma caixa preta. E só um de vocês, que é o possuidor da chave privada, é que é capaz de destrancar aquela informação e ver, olha, o que ele mandou para mim foi isso aqui. Mas todo mundo aí está vendo que ele me mandou. E se eu usar essa chave para abrir o dado que você também recebeu, eu vou te mostrar que era exatamente isso que estava ali. Então, um princípio que nós ganhamos com isso é o princípio de não refutabilidade. Não adianta falar não fiz, fez, porque a rede inteira viu. Só não consegue ler exatamente o que estava escrito ali. Mas você mandou, senão não teria sido validado. E aí eu ganho um grau a mais de proteção contra um tipo de fraude, por exemplo. Uma transação que foi validada, ela se torna parte da história daquela rede. Por exemplo, quando a gente fala do Bitcoin, que é a aplicação mais famosa, ou qualquer outra criptomoeda, que são as aplicações hoje mais famosas de blockchain, a transação faz parte da história de todas as transações que já aconteceram. Então, alguém que tem uma carteira de Bitcoin sabe todas as transações, consegue ter acesso a todas as transações de Bitcoin de todos os tempos. O cara consegue saber tudo que já aconteceu. Claro que está tudo criptografado, ele não consegue saber quem mandou para quem, isso fica totalmente anônimo, mas ele consegue ver todo o histórico de mensagens, né, de transações que já aconteceram. Essa transação validada, nós dizemos, é adicionada à cadeia de blocos. Uma transação é um bloco, e esse bloco é adicionado à cadeia de blocos. Então, com isso, a transação está concluída e ela passou a ser parte da história daquela cadeia de blocos. No que mais a gente consegue utilizar blockchain? Muita gente hoje já questiona o contrário, no que nós não conseguimos utilizar a arquitetura de blockchain. Blockchain ele acaba se comportando, a nível tecnológico, como um livro notário digital. E uma das coisas que é mais nítida, que as pessoas olham e falam, bom, o blockchain pode substituir isso, é o conceito de livro notário mesmo, de livro de registro, de cartório. A ideia do cartório é uma ideia muito simples, né, na raça humana,
parte do pressuposto de que eu confio em alguém, eu atribuo uma confiança a alguém, a uma empresa, a uma instituição, para que reconheça, por exemplo, que uma assinatura é válida. Ó, isso aqui tem valor, porque eu, instituição notária, estou dizendo que tem valor. O blockchain eleva isso exponencialmente porque ele transforma todos os nós de uma rede, por exemplo, toda a população que tenha um celular, num agente notário, que olha e fala, isso aqui tem valor, porque eu recebi também, e eu posso atestar que isso aqui foi realmente transacionado. E já está sendo utilizado, desde o ano passado, por exemplo, para fazer registro em cartório. Houve um hospital, salvo engano, em São Paulo, que fez um acordo, né, fez uma parceria com uma empresa que tem uma estrutura de blockchain para fazer registro de nascimento de bebês. Hoje o bebê não sai do hospital sem registro, o pessoal estava fazendo esse registro por blockchain. Então a certidão de nascimento da criança estava registrada em blockchain. Então isso é uma coisa aí que já tem mais ou menos um ano. Salvo engano, a primeira criança foi em agosto de 2019. E outras aplicações para blockchain surgem, né, e são estudadas. E uma delas é, por exemplo, votação eletrônica. Votação eletrônica é algo de que se fala há muito tempo. Eu participei há mais ou menos quase 15 anos, né, ainda como aluno de graduação, do projeto do Sistema Brasileiro de TV Digital, que a TV Digital no Brasil foi lançada em 2007. E um dos protocolos envolvidos em TV digital, e no mundo inteiro essa é uma possibilidade, é o de votação por TV. É claro que isso pode ser utilizado para programas de televisão, etc., mas pode muito bem ser utilizado para questões cidadãs, de fato, né? Existem países aí na Europa onde o pessoal faz plebiscito, se não me engano, na Suíça, o pessoal vota plebiscito 10 vezes por ano. Então tem que se deslocar ou fazer algo nesse sentido. E aí, nós já temos algumas iniciativas. Tem uma cidade japonesa, Tsukuba, que já fez uma primeira tentativa de utilizar blockchain no processo eleitoral. A Tailândia já está estudando como acrescentar a arquitetura de blockchain no seu processo eleitoral. E a Kaspersky, que é uma empresa de cibersegurança de nível internacional, tem um antivírus famoso, muita gente usa, enfim, já começa a desenvolver uma máquina de votação eletrônica, como as urnas que nós temos já há mais de 20 anos, para votação também utilizando o blockchain. Então, o blockchain ele se torna um nó a mais, é um ponto a mais de segurança. Suponha que nós temos a estrutura que nós temos hoje no Brasil, daquela urna eletrônica que existe desde meados dos anos 90. A maioria de nós aqui já mal lembra da votação em papel, talvez lembre de uma ou outra eleição em 92, etc. A gente pode utilizar a votação eletrônica por blockchain para dar um ponto a mais de segurança. E aí um próximo ponto seria a instituição dessa arquitetura de blockchain para votação poder ser realizada, por exemplo, até mesmo por celular. A gente sabe que tem regiões do Brasil, São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, no Amazonas, em que existe uma enorme dificuldade de realizar a eleição eletrônica, porque é difícil levar a urna para lá, só se chega por água, não consegue se chegar de outra forma. Então existem dificuldades. Mas é claro que as dificuldades não deixam de existir, elas apenas se modificam. Nada impede que eu não vá ter, por exemplo, um voto de cabresto. Isso não é possível eu afirmar que isso não vai acontecer. Eu tenho biometria, reconhecimento facial, isso não quer dizer nada. Você pode botar o celular na frente da pessoa, colocar o dedo da pessoa no dispositivo e fraudar o voto dela, que não deixa de ser uma possibilidade que já existe com voto de papel, por exemplo. Você tem também a dificuldade de que, em 2018, até 2018, pelo menos, 20 milhões de lares no Brasil ainda não possuíam acesso à internet. E se eu não tenho acesso à internet, eu inviabilizo essa possibilidade do voto eletrônico a partir da minha própria casa. Mas fica como um estudo, né, algo para daqui a uma década, por exemplo, ou uma década e meia, como uma possibilidade, se não de substituir o processo eleitoral, é claro que isso é uma decisão muito mais lenta, mas de ser um ponto a mais de segurança e possibilitar, talvez em grandes cidades, né, e para uma parcela da população, uma forma de votação diferente, uma forma de votação a mais que possa ser adicionada ao nosso modelo eleitoral.
Obrigado. Carlos, muito obrigado. Foi ótimo. Tá me ouvindo aí?